Estamos ao vivo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti.
Estávamos sem o som, agora estamos reativados no som e gostaria de convidar os irmãos e irmãs para lermos João 20, do verso 1 ao verso 9. Só fizemos a leitura sem o som, agora vamos fazer com o som. João 20, de 1 a 9, diz o seguinte: No primeiro dia da semana, já de madrugada, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão, Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estavam com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Amém. Amém. Relato de João sobre Pedro, Maria Madalena e o próprio João se achegando ao sepulcro e o encontrando vazio, tendo assim a revelação do anjo que estava ali de que Jesus Cristo havia vencido a morte, ressuscitado dos mortos, estava junto de Deus e garantindo assim também para mim e para você um lugar na presença de Deus. Que nós estejamos consagrando as nossas vidas em oração ao Senhor. Consagre a sua vida, consagre a sua família. Você que é filho, consagre os seus pais. Você que é pai, consagre os seus filhos, os seus irmãos, o seu cônjuge. Consagre ao Senhor aqueles que estão junto a você na sua casa e aqueles a quem você ama, para que venham a servir a Deus também com plenitude de intenções e de todo o coração, de toda a alma. Consagre a Ele este tempo para que seja um tempo de renovação da vida de Deus, da vitória de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Ó Deus, nós invocamos a visitação do Teu poder sobre as nossas vidas, dentro da minha casa, onde estou com a minha família, dentro da casa dos irmãos, das irmãs que juntos, em família também, celebram ao Senhor, talvez na sala, no quarto, no escritório, mas que, independente do local onde estamos agora, Senhor, seja visto pelo Senhor como nós estejamos de corações inteiramente consagrados a Ti, devotados ao Senhor, entregues na Tua presença para celebrar, para cultuar ao Senhor de todo o nosso coração. Portanto, recebe o louvor que Te entoamos, recebe a adoração e a ação de graças que Te damos, e vem tocar sobre as nossas vidas, trazendo renovação, como o primeiro cântico que entoamos na Tua presença desde o prelúdio. Assim, renova-nos, fortalece-nos em tudo e recebe o culto que prestamos a Ti, em nome de Jesus. Louve a Deus, solte o seu coração, solte os seus lábios para cultuar, para glorificar a Deus com os seus cânticos, juntamente com o nosso irmão Luigi. Louve ao Senhor. Amém. No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para levar,
para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Por ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Por ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não era o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és
és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados,
traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado,
nada além do sangue de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é graças a este sangue que hoje podemos estar aqui dirigindo a Deus em teu nome as nossas orações. Não fosse por esse sangue, por esse sacrifício, por tudo que o Senhor passou, nós estaríamos condenados neste dia. Por isso, obrigado, Pai. Nada que possamos falar ou fazer seria suficiente para agradecer ao Senhor da forma que deveríamos. Por isso, ajuda-nos a te agradecer com as nossas vidas a cada dia, buscando te agradar, buscando te obedecer e buscando ser fiel a ti pela força do Espírito Santo. Te entregamos este momento de culto, te entregamos a vida do nosso pastor, que nos trará a palavra, e pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por esse tempo de louvor e adoração tão marcantes nas nossas vidas, que refletem o amor de Jesus por mim, ainda quando eu não merecia. Ele foi e me resgatou e resgatou você do mundo de perdição. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Daqui a pouco também vamos ter a celebração da ceia. Se você ainda não preparou os elementos, o suco, o pão, durante a ministração você pode fazer isso também, ouvir a ministração e ser abençoado por Deus, mas deixando já a mesa preparada para que no momento certo sejamos abençoados por Deus, compartilhando todos juntos de uma mesa comum na presença do Senhor. Gostaria também de fazer a leitura de Isaías capítulo 9, o verso 2, texto básico, apenas um verso, para que nós tenhamos outros textos e outras leituras junto a esta meditação. Mas, em princípio, Isaías capítulo 9, verso 2. Normalmente, esta passagem é lida mais próximo do Natal, que fala da chegada de Jesus. Mas a chegada de Jesus tem também o seu ponto forte, seu marco, trazendo a luz e culminando esta luz, então, no sacrifício dele por minha vida e por sua vida. Isaías 9, verso 2 diz: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Aleluia. Vamos entregar nosso coração a Deus e pedir que Ele fale a nós pelo Seu Espírito Santo. Ó Deus, nos entregamos na Tua presença e queremos que o Senhor fale conosco. Não seja a letra, não seja a voz de uma pessoa, mas seja a voz do Senhor, na inspiração do Espírito Santo, que esteja trazendo o alento, a renovação e a força para continuarmos na jornada da vida e da fé. Fala conosco, ministra o nosso coração, corrige os nossos passos, endireita o nosso caminho e firma-nos na tua palavra, firma-nos na rocha que é Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. A marca do início do ministério de Jesus é a marca da luz de Deus que quer iluminar o caminho da humanidade. Isaías está proclamando o que estaria acontecendo muitos anos depois da sua existência, dizendo que o povo que andava em trevas viu a luz. E Jesus afirma a respeito dele próprio: eu sou a luz do mundo. E aqueles que estavam vivendo
na região da sombra da morte. Era terror, era temor do que estava por acontecer, era separação completa de Deus que as pessoas estavam vivendo. E Jesus veio trazer luz para iluminar o caminho que conduz até Deus. Ele, através da sua existência, reflete a verdade divina que é revelada na Páscoa. Ele é a luz para o mundo e com sua morte trouxe a luz de Deus ao coração do ser humano. A revelação desta luz que Isaías está dizendo que seria Jesus se cumpre e se concretiza quando Jesus é colocado no madeiro, quando suas mãos e seus pés são pregados, quando ele diz: em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Ali ele pagou o preço para que a luz brilhasse na minha vida e na sua vida. Aleluia, aleluia. Mas a pergunta que fica, baseado em Mateus 4,16, será que o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz? Será que o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz? Viu esta grande luz que é Jesus e pôde ser iluminado por ela? E aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz já raiou? Como um novo dia, o sol aparece e mostra toda a realidade da nossa existência naquele dia? O texto bíblico de Mateus 4,16 diz: o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. E eu coloquei a pergunta: será que isso já aconteceu na existência de todas as pessoas? Com certeza, há muitos que ainda estão sem receber o brilho desta luz, porque não se dispuseram a estar seguindo a luz de Deus. Para eles ainda é sombra da morte, é escuridão, é morte espiritual, mesmo que caminhando vivos sobre a face da terra. Lucas 1,79 diz que para iluminar aos que estão assentados em trevas e nas sombras da morte, Jesus veio para iluminar aqueles que estão vivenciando um tempo de separação com Deus, na escuridão, na penumbra, pensando que a vida são os momentos que se vivem e acabou, mas nós entendemos que Deus tem a luz para nos iluminar o caminho, para que nós possamos identificar as pedras, os espinhos e chegar na trajetória de vida e de fé e nos encontrarmos na eternidade com o Senhor. Em João 8,12, Jesus fala exatamente isso. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esta é a primeira menção que Jesus dá a respeito de qual é a força da luz que ele tinha para oferecer para aqueles que o ouvissem. Ele estaria dando a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Não vai tropeçar nos obstáculos da vida. Não vai viver a sua vida sem destino certo no presente e no futuro. Mas aquele que segue a Jesus tem a luz da vida
tem a luz que ilumina os seus caminhos, tem a luz que direciona para o caminho de ser conhecido por Deus e de conhecer a Deus. A nossa vida e testemunho deve ser andar na luz. Andar na luz como filhos da luz, como filhos de Deus. Se as nossas ações não puderem ser proclamadas para as outras pessoas, porque não são boas ações, não são boas atitudes, não são bons testemunhos, nós não somos filhos da luz, porque nós não andamos de acordo com a luz que Jesus nos deu para caminhar e seguir a vontade de Deus. Mas se os nossos testemunhos, as nossas ações não nos envergonham porque são boas, são bons testemunhos, não estão trazendo qualquer tipo de constrangimento para nós se forem anunciadas, então nós vivenciamos a luz de Deus no nosso dia a dia. Efésios 5 diz o seguinte: pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim, andai como filhos da luz. As trevas marcam um tempo de escuridão na presença de Deus. Quando as pessoas estão com os seus olhos entenebrecidos pelo mundo, nas trevas de Satanás, nas trevas dos desejos carnais e dos desejos dos olhos, na concupiscência do mal, nos desejos do mal. Mas Cristo, dando-nos e sendo a luz para o nosso caminho, diz: sejam os seus testemunhos, as suas atitudes, como a luz que brilha em vocês, a luz de Deus. Andem como filhos da luz. O apóstolo São Paulo fala a respeito do testemunho que nós precisamos dar até mesmo quando compartilhamos da ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 11, 26, ele diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele volte. Cada vez que nós bebemos do cálice e comemos do pão, anunciamos que Jesus morreu para salvar aqueles que se aproximam dele, aqueles que são sensíveis e estão se entregando à graça de Deus. Nós somos testemunhas vivas daquilo que Deus fez em nós por intermédio de Jesus Cristo. E até mesmo a atitude, que não é mera repetição, mas é o cerimonial, é a celebração que fazemos da vitória de Jesus sobre a morte, que concedeu também para mim e para você a vitória sobre a morte eterna. Nós, através dessa celebração que fazemos, anunciamos: Jesus vai voltar, e que seja esse o nosso testemunho. Neste mesmo intuito do texto de 1 Coríntios 11, já no verso 23 a 25, Paulo está dizendo aos demais: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Jesus falou para os seus discípulos, isso chegou aos ouvidos de Paulo e foi transmitido de geração em geração até chegar aos nossos dias, no qual nós dizemos como Paulo:
o que eu recebi do Senhor também vos ensino e vos entrego. Façam esta atitude, essa celebração, em memória do Senhor, comendo do pão e bebendo do cálice, sendo isto a forma de anunciarem que Jesus está voltando. É algo de 2000 anos atrás, ensinados para a gente, mas é algo vivo no nosso coração e é algo vivo no coração da humanidade, que pode ser transformada, restaurada, regenerada completamente. Nós falamos de criação. Em Gênesis 1, vemos ali a geração da vida. Também vemos ali a degeneração do ser humano se corrompendo e perdendo o direito de estar na presença de Deus. Em Jesus Cristo nós nos encontramos com a regeneração, aquilo que pode ser regerado, gerado de novo, agora gerado pelo Filho de Deus, gerado para a eternidade, gerado para regenerado, para estar na presença de Deus, como filhos e filhas que foram comprados pelo preço de quê? Do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Para os nossos irmãos hebreus no passado, foi dito que ele viria para resgatar Israel, mas também resgatar toda a humanidade da força e do poder de Satanás. Hoje, não somos consanguíneos hebreus, mas o sangue hebreu do Messias, que foi derramado na cruz do Calvário, está lavando o coração e os pecados da humanidade, quer sejam israelitas, palestinos, europeus, sul-norte-americanos, africanos, asiáticos, independente da nacionalidade, independente de onde provém a sua família, Jesus Cristo está lavando o coração da humanidade. Jesus Cristo, pelo sangue derramado, faz uma obra de redenção, como aconteceu há 2000 anos atrás, e vai continuar acontecendo porque o Evangelho do Senhor se propagará pela terra até o tempo que seja anunciado a todas as pessoas e venha o fim, como diz Apocalipse, e ele venha resgatar homens, mulheres, jovens e crianças que se entregaram a ele, que confiam no seu sacrifício restaurador, regenerador, e estarão assim vivendo junto com Deus. Mas nós precisamos ser testemunhas e anunciar que Cristo vai voltar, que ele deu a sua vida pelos que estavam sendo contemporâneos dele naquele tempo, e está fazendo isso e fez isso por nós neste tempo presente de 2021, e isso estará acontecendo até que ele retorne, até que o evangelho, como já disse, seja anunciado a toda a criatura, então virá o fim e ele levará aqueles que o receberam para morar com ele na glória eterna. Hoje temos lágrimas, derramamos lágrimas por situações difíceis que passamos, derramamos lágrimas por pessoas que partem, derramamos lágrimas de tristeza, de alegria, mas naquele tempo, como diz Apocalipse, ele secará de nossos olhos toda a lágrima da dor, a lágrima da tristeza, a lágrima da partida, da separação, a lágrima do desespero. Ele vai secar. E quero dizer para você, se você chora pela tristeza de algo que tem acontecido sobre a sua vida, ele também lhe dará alegria se você pedir para ele. E só você e Deus sabem as dores, as necessidades, as aflições passadas neste tempo, mas pela fé nós podemos mover os montes. Como disse Jesus, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirá a este monte, lança-te daqui para o mar, e isto estará acontecendo. Talvez o monte, a montanha que está na sua frente agora seja o problema, a doença, a dificuldade com o trabalho, com as finanças. Então clame ao Senhor e creia que Ele estará fazendo a obra na sua vida, secando as lágrimas agora, com a promessa de que no futuro elas não mais
sairão do seu rosto, porque será tempo de alegria na presença do Senhor. Ao final da carreira, precisamos perceber que a luz está brilhando em nós e através de nós para encandecer, para iluminar pela graça e poder de Deus, onde quer que estejamos, para iluminar a humanidade, para se encontrar com aquele que é o Senhor de todas as coisas, Deus Todo-Poderoso. Nós estamos trilhando uma carreira de fé, com lutas, com dificuldades, com perseguições, com tentações do inimigo e com a permissão das provações, mas nós vamos chegar ao final da carreira e dizer: guardamos a fé, guardamos o bom depósito, que o Senhor esteja fazendo com que você guarde o bom depósito que Ele te deu, guardando a fé e sendo vitorioso, recebendo a coroa da vitória, em nome de Jesus. Quero que você feche os seus olhos, se entregue a Deus, permita que esta luz que é Jesus brilhe na sua vida, tire toda a sombra das trevas do inimigo, tira toda a dimensão espiritual do mal que possa estar cercando a sua existência, a sua família, os seus queridos, mesmo que não da sua casa, que morem em outro ambiente, mas que sejam transformados, curados, libertos, em nome de Jesus. Entregue a Deus a sua vida e diga: ilumina o meu coração. Entregue a sua família para Deus e diga: ilumine a minha família. Entregue os seus queridos para Deus e diga para Deus: ilumine e salve a vida dos meus queridos. Vamos orar. Deus, nós clamamos que o Senhor venha sobre nós, nossos queridos, nossa família, aqueles que moram e residem no mesmo ambiente que nós, que sejam transformados, que sejam iluminados, que tenham a sua mente esclarecida, entendam e acolham a mensagem salvadora de Jesus Cristo nos seus corações e mentes e digam: Jesus Cristo, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, transforme a minha vida, transforme a vida da minha família e que cada pessoa possa entender, compreender e se entregar a esta luz de Deus que brilhou há 2000 anos diante da humanidade e está fazendo com que os nossos olhos enxerguem o caminho de Deus, um caminho plano, um caminho direito, um caminho que salva, um caminho que transforma. Que nós possamos ver na nossa vida e na vida dos nossos queridos a transformação, a regeneração, como foi falado, que Jesus Cristo veio trazer para o coração da humanidade. Em nome de Jesus, abençoa e prospera a tua luz sobre as nossas vidas. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos estar preparando e consagrando os elementos para a ceia do Senhor. Que seja um tempo especial. É diferente. Estamos em casa, mas aí é o lugar onde Deus está proclamando a bênção para você e para sua família. Talvez você esteja sozinho para essa celebração na sua casa, mas lembre-se, estamos unidos a uma grande família, mesmo distantes uns dos outros. E Jesus Cristo, quando se preparava para a ceia com os discípulos, já há pouco tempo antecedendo a sua morte, pegou o pão e o partiu. O abençoou e disse: este pão representa o meu corpo que será partido por vós na cruz do Calvário. Tomai e comei dele todos e sede agradecidos a Deus. Por semelhante modo, depois de ter ceado, pegou o cálice, deu graças e disse aos discípulos: este é o cálice da nova aliança, do novo concerto, da nova sociedade que faço com vocês.
no meu sangue derramado na cruz, que lava e purifica o ser humano do seu pecado. Então, nós somos participantes do corpo e sangue de Jesus, quando permitimos que a sua ação venha curar o nosso ser, no nosso físico, na nossa alma, no nosso espírito, e lavar completamente o nosso coração de todo o pecado, de toda a mancha, de toda a mácula, de tudo aquilo que possa trazer angústia e sofrimento para o nosso coração ao termos desagradado Deus. A partir do sacrifício de Jesus e da aceitação desse sacrifício, nós somos perdoados e a nossa vida é de bom testemunho na presença do Senhor. Portanto, agora, pegue do pão. Como o pão que você tem aí junto com a sua família. Agradeça a Deus pelo sacrifício de Jesus que alcançou você e sua família. E a transformação que pode acontecer até naqueles que estão com o seu coração fechado ainda. Mas que seja esta anunciação de Deus para você e para sua família, como pão, e seja agradecido por Deus, a Deus. Graças a Deus. Pegue o seu cálice, distribua para sua família e tome o cálice que agora representa o sangue do Cordeiro Jesus Cristo, derramado na cruz para lavar e purificar o nosso coração de todo pecado. Agradeça a Deus, porque Jesus veio ao mundo para que nós pudéssemos nos aproximar do Senhor. Havia uma barreira de separação, e na Páscoa nós recordamos isso e celebramos a vitória do Senhor e a nossa vitória sobre essa separação que havia. Deus, em nome de Jesus, nós consagramos as nossas vidas diante da Tua presença, e a luz que é Jesus brilhe nas nossas vidas, brilhe na nossa mente, brilhe no nosso coração e possamos ter a Tua revelação do caminho a seguir, que é o caminho da bênção, o caminho da paz, o caminho do amor, e sejamos, pelo sacrifício de Jesus, transformados dia após dia no caminho da santificação e da perfeição na Tua presença. Assim acolhe pais, mães, filhos, filhas, sobrinhos, netos e todos os demais das famílias que estão celebrando neste momento a vitória do Senhor Jesus sobre o inferno, sobre a morte. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor por este momento que podemos participar da ceia e lembrar que assim como os nossos irmãos no passado celebraram junto com Jesus, Jesus ainda falou: nós vamos comer de novo quando estivermos nos céus esta mesma ceia. Até lá, nós a fazemos em memória do Senhor, comendo pão e bebendo cálice. Que Deus nos abençoe. Quero conclamar você para um tempo de oração. Antes, gostaria de passar rapidamente os avisos. Quinta-feira, 8h30 da noite, temos nosso encontro de casais. Nosso irmão Luigi tem usado de temas para falar conosco. Você que é casal e não tem participado, procure a gente. Nós estamos disponibilizando via WhatsApp o endereço do Google Meet para participação. Também na quinta-feira, logo após o jantar, nós iniciamos o tempo de jejum e consagração, para que Deus dê a vitória para a nossa cidade, para nosso estado, para a nossa região, para o nosso país, sobre a pandemia do Covid. Que nós possamos estar devotos nisso. O jejum vai de quinta-feira, depois do jantar, até sexta-feira, ao meio-dia, quando um dos pastores da região faz o encerramento na sua igreja. Geralmente o SD do distrito e um dos pastores do próprio distrito. Assim como o pastor Davis de Florianópolis fez a consagração do último jejum,
O próximo será em Balneário Camboriú, também do mesmo distrito litorâneo, com o pastor Tadeu. Que você participe do jejum e, se puder, participe também do encerramento através do Facebook, que será divulgado nesta semana. Sábado, às 19 horas, temos encontro da mocidade pelo Google Meet. Domingo, às 10 horas da manhã, terceira lição da nova revista, também tratando de assuntos de maturidade cristã. É a terceira lição e nós o fazemos através do Google Meet. E às 19 horas, nosso culto, a princípio, aguardando uma determinação do decreto municipal, apenas online. Se houver alguma mudança, nós avisamos também a igreja. E os nossos pedidos de oração pelas famílias que sofrem em virtude da pandemia, da dor, da enfermidade, pelos que estão em restabelecimento, como nós temos dito por vários dias, que muitas pessoas do nosso círculo de fé estão enfermas, algumas hospitalizadas, outras não, tratando em casa, assim como Carol e Diego, líderes da nossa igreja, líderes da mocidade, que testaram positivo, mas graças a Deus tudo está correndo bem, estão em isolamento domiciliar, para que Deus também dê recuperação para eles e estejam livres de qualquer tipo de complicação desta doença. E as outras pessoas que também temos orado pela vitória sobre a Covid, pela pandemia que está trazendo caos até mesmo para os hospitais e clínicas da nossa cidade, hospitais lotados, agora começam a haver algumas vagas, mas que isso esteja mudando radicalmente. Nós precisamos orar e crer que Deus está querendo fazer a sua obra de livrar também e dar cura e acabar com este mal que assola a humanidade. De forma particular, dos dois últimos pedidos que estávamos clamando pelo Maurício, que é o chefe da nossa irmã Cariane, e a Vanessa, que é a esposa do pastor Israel, lá do SIC, em Curitiba, ambos saíram do hospital. Do Maurício nós não temos uma informação de se estava numa situação muito grave, crítica, mas está em casa já. E a Vanessa, que passou 17 dias na UTI, ontem saiu do hospital andando, graças a Deus, amparada pelo seu marido, mas nós vimos um pequeno vídeo que o pessoal estava acolhendo ela fora do hospital, andando, caminhando com suas próprias pernas para louvar e agradecer o nome do Senhor. Então, Maurício e Vanessa são motivos de gratidão que nós temos para dar, e talvez você tenha outros também, que você coloque diante do Senhor estas pessoas queridas, rogue a Deus a cura e agradeça por Ele ter já livrado do mal muitas pessoas. Também vamos consagrar nossas ofertas e dízimos. Se você quer colaborar com a igreja e não está conseguindo, passe uma mensagem para a gente manda o Pix, o número da conta, para você fazer esta colaboração, dando seu dízimo, a sua oferta, para a manutenção da casa de Deus. Vamos orar e receber a bênção apostólica. Graças nós te rendemos, ó Deus, porque o Senhor está conosco. Nós entendemos que o Senhor não nos desampara, não nos abandona, mas nos acolhes debaixo das tuas mãos poderosas, para que estejamos protegidos, guardados e cuidados. E se formos atingidos por alguma flecha, por alguma seta, o Senhor também nos trará o livramento. Por isso nós somos alegres, porque o Senhor é o nosso Deus, tu és o Todo-Poderoso, o único que domina sobre todas as coisas. Assim também, Senhor, nós queremos consagrar aquilo que o Senhor tem nos dado, nossos pertences, nossos bens, nossos valores financeiros, porque o Senhor nos deu para que sejamos bons mordomos de tudo isso e que possamos ser fiéis ao Senhor como tu és para conosco e ajudar e colaborar para a manutenção da tua causa, da tua obra na face da terra, em particular aqui na Metodista em Ponta Grossa. Que assim seja a tua bênção para as nossas vidas, que sejamos bons mordomos. Em nome de Jesus, clamamos por aqueles que sofrem em virtude da pandemia, da enfermidade,
Clamamos, ó Deus, para que os hospitais lotados possam ser saneados e ali pessoas sejam curadas, libertas do mal, e cada vez mais havendo mais vagas e menos necessidades de internações, até que a pandemia seja vencida. Deus, nós queremos profetizar esta bênção sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, em nome de Jesus, a vitória sobre a Covid. Cuida, Senhor, dos que estão enfermos, como a Carol e o Diego, que testaram positivo, que nada de mal venha sobre eles, mas que tenham a libertação de todo vírus, de todo mal, Senhor. Nós clamamos pelo pastor Fernando em Londrina, que está com outra enfermidade, tratando também, para que tenha vitória sobre este vírus que está atormentando a sua vida, do qual ele precisará tratar 15 dias internado no hospital. Assim nós rogamos a tua bênção e agradecemos pela vida do Maurício e da Vanessa, que receberam o toque da tua bênção e receberam a cura do mal do Covid. Assim nós clamamos, ó Pai, para que nos abençoe e nos dê uma semana cheia de vitórias. Se as lutas virem, dá-nos vitória, Senhor. Dá-nos vitória no trabalho, no estudo, dá-nos vitória nas entrevistas, dá-nos vitórias na família, Senhor, que nós possamos estar coesos como família, núcleo familiar de pais, mães, filhos e núcleo de família da fé, que possamos estar unidos no Senhor e assim sermos abençoados e vitoriosos em nome de Jesus. Que de agora até o próximo domingo nós sejamos cuidados de forma especial pelo Senhor e que a tua providência, a tua luz brilhe sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja conosco hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Uma semana cheia de vitória na presença do Senhor. Aleluia. Amém.